Olá, meu nome é Paulo. Eu vou responder algumas questões referentes a estudos geotécnicos aplicados à pavimentação. Nesse vídeo eu vou falar dos tipos de solos, de avaliação em campo, da classificação HBR, rastro, e também como determinar se o subleito ele é adequado ou não. Questão 1. Quais são os tipos de solo e como cada um deles se comporta? Qual deles é mais apropriado para ser utilizado em projetos de pavimentação? Os solos eles podem ser classificados em dois grupos. Solos granulares, são areias, pedregulhos, e os solos finos, como os siltes e argila. Os granulares eles possuem boa drenagem, uma maior resistência, eles são melhores, mais indicados para pavimentação. Já solos finos, eles têm baixa permeabilidade, devido ao seu baixo índice de vazios, sofrem expansão e retração, interferência referente à água, são mais problemáticos para a aplicação de pavimentação. De forma geral, as areias e pedregulhos para a pavimentação, elas são melhores aplicadas e argilas são piores. Isso é porque o pavimento precisa de um material mais estável que não sofra tanto com umidade e por muitas vezes é até necessário melhorar o solo para ter determinada estabilização. Questão 3. Como é conduzida a avaliação do tipo de solo e a identificação dos locais para sondagens? O principal objetivo é conhecer o solo ao longo do trecho onde será feita toda a pavimentação. Os tipos de materiais, espessuras de camadas, as propriedades físicas e mecânicas daquele solo. Antes mesmo dessa sondagem ser feita, é feita uma análise preliminar, analisando mapas, bacias hidrográficas, fotos do local, para poder prever o tipo de solo daquela região e investigar com um pouco mais de detalhes antes mesmo de ir em campo. Depois, a gente vai para a sondagem em campo, que são realizadas no eixo de toda a rodovia, nas suas bordas também, em média 3 metros, 3,5 metros do eixo central. O espaçamento entre os pontos de coleta de furo, normalmente ele costuma variar de 100 a 200 metros, dependendo da condição do solo. A profundidade de cada furo ele varia de 60 a 1 metro abaixo do subleito, podendo chegar até 1,5 metro em casos específicos. Tipos de sondagem. O principal método é o trado, que ele é mais barato, mais econômico. Tem as trincheiras e poços também, e sondagens rotativas, quando há presenças de rochas. Durante a sondagem, o solo ele é analisado visualmente e por testes simples, como o speed test. Analisa-se a textura, cor, consistência e presença de umidade e matéria orgânica. Após a coleta das amostras, a gente realiza ensaios laboratoriais, como granulometria, em que analisa o perfil dos grãos, a distribuição de grãos naquela porção de solo, permite saber se o solo ele é argiloso ou se ele é arenoso. Os limites de Attenberg, em que a gente consegue identificar o limite de liquidez e de plasticidade. A compactação, que a gente determina a relação ideal entre a umidade e os sólidos daquele material coletado. E nisso a gente identificar qual a umidade ideal para ter uma maior compactação daquele solo. E o CBR, que é um dos principais, pois ele mede diretamente a capacidade do solo para o uso da pavimentação. Com esses dados em mão, a gente pode traçar o perfil do solo em todo o trecho da via, classificar o material e determinar os parâmetros
para o dimensionamento do projeto e de execução da rodovia. A avaliação do solo ela é essencial para garantir que o projeto seja feito de forma segura, adequada para as condições reais daquele local. Sem essa etapa, a gente pode ter futuramente patologias como recalques e trincas precoces em todo o trecho. Questão 4. O que exatamente é classificação HBR ASTO e como ela é executada? A classificação HBR ela também é conhecida como ASTO, é um sistema de classificação do solo para o uso de pavimentação. Ela se divide em 7 partes, que vai de A1 até o A7, sendo o A1 um solo excelente, que são areias e pedregulhos, o H2 um solo intermediário e o H4 até o H7, que são solos finos, silts, que tem uma pior qualidade, menos desejada para pavimentação. E a classificação é utilizada da granulometria, dos limites de liquidez e de plasticidade, e também existe o índice de grupo, que ele indica a quantidade. Quanto maior esse índice de grupo, pior é o solo. Ou seja, assim, a classificação do solo ela ajuda a decidir se o solo pode ou não pode ser, ou se ele é utilizado na pavimentação, ou se ele precisa ter melhorias nele, ter aditivos. Questão 6. De que forma podemos concluir se o subleito é adequado ou não para o projeto de pavimentação? Para saber se o subleito ele é adequado, analisamos principalmente os resultados dos ensaios do CBR. Quanto maior o CBR, mais resistente é o solo, quanto mais baixo, mais fraco. O de plasticidade, o do tipo de solo, de expansibilidade desse solo. De forma geral, solos granulares são mais adequados, solos argilosos são menos adequados. Agora, o que fazer se esse solo não for adequado? A gente pode reforçá-lo, certo? Substituir. Os reforços podem ser feitos com a adição de algum cimentante, como cal ou próprio cimento em toda a massa do solo que vai ser trabalhada. O objetivo de todo esse estudo, de toda essa análise de solo, é garantir que a pavimentação, que o pavimento vai suportar as cargas que serão trabalhadas nele, sem sofrer trincas ou deformações.